Tá querendo melhorar o seu currículo? Na EBAC tem mais de 150 opções de curso online com professores gabaritados do mercado, plataforma que você pode fazer network, conhecer outros alunos e além disso tem um cupom Edson200 para você ter desconto na sua matrícula. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vai doer esse papo daqui, mas eu achei um vídeo que ele é polêmico e eu quero reagir a ele. Vamos lá. As animações brasileiras são horríveis. Mané, eu acho que assim como eu, você tá acostumado a ver animações de outros países, né? Principalmente os Estados Unidos. Apenas um Show, Hora de Aventura, Steve Universo são animações muito boas, mas com costumes e referências que nem sempre tem a ver com a gente. Quem nunca assistiu um episódio que os personagens estão fazendo churrasco só com hambúrguer e salsicha? E pensou, pô, cadê a farofinha? Cadê a carne de verdade nisso aqui, será que as animações brasileiras são realmente ruins ao ponto de nem serem populares o suficiente? A real é que esse tipo de pensamento é bem comum. É muito triste a gente pensar que, sendo brasileiro, a gente provavelmente conhece mais animações gringas do que daqui. Mas você pode pensar, mas é claro, Ezel, nenhuma animação daqui ganhou o Oscar, ou pelo menos foi indicada. Bom, Menino e o Mundo. Aí, amigo, em 2016, ao lado de Memórias de Margem, do Estúdio Ghibli, Chao Carneiro e Divertidamente O Menino e o Mundo foi indicado ao Oscar, mano. Infelizmente ele não ganhou, mas só do fato de ele estar nessa lista já é uma vitória. Afinal, fazer animação no Brasil é muito complicado. Mundo Jorel, Historietas Assombradas, Peixonauta e não só essas animações consolidadas e muito boas, como animações indies na internet que são cheias de talento. Então, mano, a real é que o Brasil tem talento de sobra pra criar animações incríveis, só que infelizmente é difícil pra caramba. Porque nem todo mundo tem tempo, grana ou privilégio pra bancar uma animação do jeito que ela precisa. Exatamente. A vida às vezes é triste, mas a gente nunca pode parar de sonhar de fazer o que a gente realmente gosta. Cara, tem uma parada aqui que, assim, a gente tem animações muito fodas. Muito fodas. Então, e animações que fazem um trabalho muito foda. Mas se a gente for entender um pouco, numa massa geral, a gente vai entender que a gente não tem uma indústria de animação no Brasil. Então, por exemplo, o Fudêncio, que o meu mano citou aqui, que é brabíssimo, tá? Fudêncio, que era muito divertido. O Fudêncio, ele era uma animação, mas muito limitada. Muito limitada. Então, por mais que Fudêncio fosse muito legal, você vai ver aqui, ó, que ela é meio o mundo canibal das ideias, né? O mundo canibal também é um exemplo disso assim. Você vai ver que é uma pouquíssimos quadros animados por minuto. Então, uma limitação, não sei se é animado em flash ou não, mas assim, é um reaproveitamento de quadros muito grandes. O quanto que o cenário é reaproveitado, eles vão fazer assim, fazer milagre pra fazer isso rolar. Porque como é que funciona uma animação? Só pra vocês entenderem. Eu tô falando de desenho animado, eu já vou entrar no estilo de 3D, né? Normalmente você vai tratar como se tivessem transparências, certo? Então pensa que eu tenho um cenário, pensa que eu tenho um personagem, e aí pensa que eu tenho a boquinha e a cabeça dele. E como é que essa galera costuma fazer pra poder poupar, principalmente pra fazer pra TV, né? Você vai fazer o personagem, o loop de animação dele, ele é contínuo. Então você vai usar, às vezes, os mesmos quadros em várias coisas. Vou dar um exemplo. Já repararam que em Scooby-Doo, o Scooby e o Salsicha correm igual em todos os desenhos? Você fala, é de óbvio que é o jeito deles correr. Não, não. Eles correm exatamente a mesma animação. Muda, às vezes, a camada de fundo, a transparência de fundo. Então muda o cenário, mas o Scooby e o Salsicha correndo é o mesmo loop de animação. Tanto que alguns desenhos da Hanna-Barbera, eles tinham exatamente camadas, né? Eles têm a mesma animação do Scooby correndo, só que usado em outro contexto. Às vezes tem a mesma animação do Scooby falando, né? Tem a mesma animação do mesmo jeito, só que ele muda a transparência. Então você vai botando essa aqui em outro fundo, muda. Você tem a mesma imagem parada, você muda o jeitinho que a boquinha e que o olhinho fala, muda. O Hanna-Barbera na Corrida Maluca, mesma coisa. E aí você vai poupando esses quadros. Porque aí você consegue fazer mais rápido, você consegue fazer mais barato, você tem menos gasto, precisa de menos gente. No computador, mesma coisa. Então você vai ver aqui, ó. Repara como, por exemplo, é tudo muito estático. Pisca o olhinho, pisca a boca, é o mesmo loop de animação. Ó, muda só a voz. Então isso tudo vai fazendo com que a parada fique mais barata. Você tem uma animação que ela é feita quadro a quadro, isso é caríssimo. Você pega obras tipo os desenhos do Hayao Miyazaki, né? As animações do Hayao Miyazaki. Você pega obras tipo Akira,
que o cara pinta tudo, faz tudo, anima tudo. Isso é uma parada caríssima, caríssima. Assim, é um bagulho que custa tempo, dinheiro, equipe, que é exatamente tudo que a gente não tem no Brasil. O que mudou muito a indústria de animação no Brasil foi a chegada dos computadores e que a gente conseguiu baratear muito. E, gente, eu tô falando aqui do jeito mais burro possível tudo que eu tô falando, tá? Eu sei que vai ter um monte de gente especialista depois no corte, me corrigindo, né? Mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Então, o que o cara faz? Ele precisa trabalhar com a animação, a limitação dele. Quando chega o Flash, pro cara poder trabalhar, que era uma plataforma que o cara conseguia animar as coisas com um pouquinho mais de facilidade, você já ganha um pouco mais de tranquilidade. Então você começa a ter pessoas como o Mundo Canibal, do Vilela e do... Pô, o Vilela fez um trabalho animal ali no Mundo Canibal, que você conseguia ter uma animação barata que saía na internet com suas limitações, mas ainda funcionava, né? Então você tinha um design incrível dos desenhos do Vilela que chamava atenção pra caralho. Você vai ter o Charges.com, que também fazia um pouco disso. Você conseguia fazer uma animação semanal, quase, né? Daquilo ali, com muito pouco dinheiro. E aí, isso daí você consegue fazer. Mas mesmo assim, pô, tu vai comparar com o Over the Garden Wall. Eu não sei se vocês já assistiram Over the Garden Wall. É uma animação maravilhosa. Você vai pegar um Hora da Aventura, você vai pegar outras animações onde a galera tem tecnologia de ponta, você tem trabalho de ponta, você tem um time gigantesco. Não dá nem pro cheiro, né? Então, pô, quem tinha dinheiro pra gastar no Brasil com isso era a Turma da Mônica. Turma da Mônica era quem tinha bala pra fazer isso. Porém, a Turma da Mônica nunca foi uma MSP, né? Maurício de Souza Produções, nunca foi uma empresa que... Tentar achar uma palavra boa pra usar, que eu quero usar aqui. Que investiu em algo a ponto de não querer ganhar depois. Ou que esteve disposta a ter prejuízo. Então a Turma da Mônica, ela sempre foi muito assim, investe pouco pra ganhar muito. Ao invés do contrário, né, de investe muito pra talvez ganhar. Que é o exemplo, por exemplo, do Walt Disney. Por que o Walt Disney foi tão revolucionário? O Walt Disney, amigo, o Walt Disney era uma loucura. O Walt Disney, ele fez o... Fantasia, ele quase quebrou. Branca de Neve era um bagulho fora de série. Dumbo. Se vê as primeiras animações do Fantasia, o Disney ele operava quase no vermelho, né? O Walt e a galera, você vai ler o livro dele, tava todo mundo o tempo todo falando, Walt, pra que você tá fazendo isso? Não vai dar certo. Ele, não, vai dar certo, vai dar certo. E que acabou virando uma escola. Turma da Mônica nunca teve isso. Turma da Mônica, né, até por ser uma empresa que não tem os lucros, talvez, numa Disney, assim, bota um pouquinho e se der bom, bota um pouquinho mais e é isso. Então você vai ver ali o Cinegibi, que talvez seja uma das minhas maiores decepções infantis, o Cinegibi. Pô, o Cinegibi, ele é bem animadinho pra uma animação brasileira, mas quando você vai ver, aqui ó, é muito legal, só que você vai ver que ele tem a sua limitação muito clara. Muito clara, assim, de tentar transformar o bagulho, ó. Não tem a fluidez que você tem no anime, você vê o fundo meio padrão. Porque isso aqui já deve ter sido caro também. Então, assim, a nossa animação, ela só não é melhor. E, assim, me diverti muito com o Cinegibi, tá? Mas, mesmo assim, eu olhava assim, pô, isso é muito legal, mas não é... Sabe? Você vê Turma da Mônica Aventuras no Tempo, não é Viagem de Chihiro, né? Não é um filme ruim da Disney, nem Cavacatuça. Você vê uma nem Cavacatuça, que é uma animação ruim da própria Disney, porra, é melhor do que o nosso melhor animação padrão, né? Tirando o Menino Mundo, que é muito legal. Então você vai ver, e eu gostava muito, eu ia muito no Animamundi. Não sei se vocês conhecem o Animamundi. Pô, o Chico Bento no Shopping é isso, né? Chico Bento no Shopping, porra, é um flash andando na tela. É um PNG. Hoje você consegue fazer isso no Premiere fácil, né? Eu consigo recortar aqui um bonequinho e fazer ele andar na tela, doideira, né? Galinha Pintadinha também. Você vai ver o loop de animação da Galinha Pintadinha, a animação de quadro, tudo é bem limitado. É bem limitado. Ó, aqui, ó. Chico Bento no Shopping. Dá pra você ver aqui, ó. Ó. Numa animação que tivesse muito dinheiro, tudo isso aqui tava se mexendo. Certo? Na nossa, você vê que ele é recortado. Ele tem um bold, ó. Ninguém no shopping anda. Repara isso. Porque é caro você botar pra animar todo mundo.
Então você precisa ter uma solução onde só um personagem vai se mexer e aí você não precisa se preocupar. E tem esse 3D, que de novo é mais barato, porco, e tu vai ter uma limitação de elementos do que vai mexer. Mas esse aqui é animal. Só que assim, aí eu tô usando exemplo que eu vou falar. O brasileiro, ele é bom porque na nossa limitação a gente faz coisas incríveis. Isso daqui é mágico. Pô, isso daqui é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque mesmo na nossa limitação, a gente usa o lúdico, a gente usa o que tem da criança, que a gente usa todas as nossas limitações. Galinha Pintadinha é um pouco disso, né? A gente faz com que a gente consiga usar a nossa limitação pra se tornar algo foda. E acho que isso é mágico, assim. É você ter a limitação e você conseguir fazer isso bom. Mas, infelizmente, isso é falta de orçamento, isso é falta de investimento, isso é falta de indústria. Muitos dos nossos bons animadores, eu conheço uma galera que conversa aqui comigo às vezes, todos eles estão nos Estados Unidos. E a gente tem boas animações, né? A galera citou aqui, pô, vamos falar do Astronauta, da Turma da Mônica? Pô, é maravilhoso, assim, é muito foda que tá na HBO Max, é muito foda a qualidade, tipo, é um salto muito superior ao que a gente já teve, porém ainda não é isso daí, né? Então, ainda tem as suas limitações, mas acho que entrega muito bem a animação do Astronauta na HBO Max. Porque o brasileiro, ele precisa fazer isso, a gente precisa pegar a limitação, precisa dar um jeito, e muita gente que faz isso no Brasil hoje faz por paixão. E aí você tem muitos dos bons, voltando, né, dos animadores que eu conheço, que eu conversei aqui no Brasil, todos eles estão fazendo serviço pra fora. Ou quem não tá fazendo serviço pra fora, tá fazendo serviço pra agência de publicidade, né? Então galera que faz animação, desenho, tudo isso, pô, tá fazendo coisa pra fora. Tem um desenho foda, caralho, que eu não vou lembrar o nome dele, que era um brasileiro que fazia. Que ele lançou, e eu lembro que eu acompanhava ele, tinha uma tirinha dele, eu não vou lembrar o nome dele, é um cara que trabalhou no Cartoon Network. Ele trabalhou no Brasil, ele era desenhista aqui no Brasil, eu acompanhava o blog dele. Ele mudou pra fazer faculdade de animação nos Estados Unidos e ele lançou a animação dele lá. Porque tem indústria, tem estímulo, tem onde você trabalhar, se bem que tá foda, até mesmo lá fora tá difícil, né? Imagina aqui. Então assim, essa falta de indústria, essa falta de investimento, essa falta de apoio, faz com que a gente precise se virar nos 30, mano. Se você virar, tipo assim, a animação é muito complicada, é muito caro, é muito demorado. Pra você fazer um segundinho numa animação é difícil, né? Mesmo a ferramenta de IA vai ajudar. Mesmo assim, ainda é difícil fazer uma animação boa com isso. Então, muito brasileiro, hoje, ele faz o que faz. Ter um canal nosso gigantesco como é um Galinha Pintadinha, ele é um... Olha, Galinha Pintadinha, não sei se vocês sabem a história, Galinha Pintadinha foi rejeitado por vários outros canais grandes que ele tentou passar de TV, tá? Ele deu sorte que o cara jogou no YouTube e o bagulho funcionou. Mas, ó, a gente tá falando do maior canal de animação brasileiro. E assim, ó, tu vê uma limitação de frame, tu vê uma limitação de animação, tu vê uma limitação de o que tá sendo animado, o que não é, de loop. Ó, esse franguinho entrando de lado aqui é a solução que o cara tem pra ser o mais barato possível. Ó, olha esse loop entrando de ladinho aqui, ó. Ó o peruzinho que vai entrar de lado. Você viu que o peru entrou de lado? Que ele não se mexeu? Porque ele consegue... Você não precisa animar frame a frame. Você faz um frame parado, andando. Pô, isso no software você faz fácil. Uma animação que quer desbanjar e tal, ele daria um jeito. Faria uma coisa mega sofisticada e tal. Mas a própria animação gringa, eu tenho alguns livros que eu já li. E aqui, só pra encerrar esse assunto. A animação, ela é um truque de... Quase um truque de mágica. Ela é enganar você com imagem. Então, para você criar sensação de movimento, para você criar loops de movimento, para você criar animações legais, você precisa enganar um pouco do seu público, né? Então, você tem isso dos quadros que andam, você repetir essas animações, você fazer a imagem que arrasta, você esticar. Então, a própria animação em si... Por exemplo, você vê um desenho, você pensa que você vai fazer esse desenho se mexer, né? E é um erro de quem quer começar a animar, é fazer todos os desenhos iguais.
existem deformações que você faz num desenho que no movimento ela torna pra gente aquilo melhor. Então, por exemplo, se você pausar uma animação é muito cruel. Porque se você pausa uma animação, é feio, né? Uma animação pausada. É ruim uma animação pausada. Porque ela não foi feita pra ser pausada, ela é feita pra te dar uma impressão do que tá acontecendo. Então, por exemplo, alguns movimentos que você aprende quando você tá lendo sobre animação é, por exemplo, do squish, do push, de você esticar. Porque isso dá uma sensação de movimento melhor do que você desenhar um bonequinho quadro a quadro. E animações que fazem, tipo, animação quadro a quadro numa rodoscopia, ela é até meio feio, assim. Você até tem um sentimento meio estranho, né? Porque se você não tem essa deformação de um desenho animado, você não consegue ter uma percepção de movimento muito boa. Então, ó. Essa aqui é um animador que eu adoro. Tá vendo? Ele tenta fazer uma coisa mega realista. É meio esquisito. É meio durão, tá vendo? E aí que esse cara é brabo, esse animador. Mas ele tentar fazer essa coisa super mega realista, ela não tem uma fluidez, às vezes, que tem um Goku lutando contra o Broly. Que se você pausa, tem um frame do Goku mega deformado. Mas quando o Goku tá em movimento, você olha e fala assim, caralho, como é fluido isso, como é bonito, né? Fica meio estático, exatamente. Quando você desenha frame a frame igual é na vida real, ele fica estático, ele fica duro. Só que quando você tá animando, você vai fazendo umas coisinhas... isso aí é uma cena real que ele vai animando por cima, mas você precisa de um frame de deformação. Então sabe o Goku que é meio torto que você olha? Mas quando você vê o Goku pulando... Pô, o Goku pulando parece animal. Você fala, caralho, que gostosa ver essa animação. Mas ele tem frames de deformação entre eles. Cara, eu quero trazer um animador um dia só pra falar sobre isso daí, né? Mas... E aí, pô, tudo custa grana, tudo custa tempo, né? Você vai olhar e falar assim, pô, por que essa minha luta de anime é muito melhor do que a cena padrão do anime falando? É porque o cara passou, às vezes, 6 meses animando só aquilo, né? O cara tem... Você vai olhar o quadro... Não sei se vocês têm isso daí com... O Naruto dá pra ver um pouco disso, o Dragon Ball às vezes tem um pouco disso. Você olha e fala assim, pô, mudou o animador. Invincible. O Invincible muda até a qualidade da imagem. Invincible tem umas lutas ali, quando pô, tem um frame do cabelo do Invincible que você fala, nossa senhora, do cabelinho dele assim, ó, animado. Ele toma um soco, mexe o cabelinho, mexe ele, mexe o dente, mexe tudo. Pô, deixa eu ver se eu acho esse frame. É impressionante, assim, a galera até, porra, tirou um barato na internet, que quando ele vai lutar contra o cara que chega lá no final da última temporada, minha nossa senhora. Parece que o animador fez assim, ó. Opa! E começou a fritar, entendeu? Só que... custa caro também, né? Se custa caro pro gringo fazer, imagina pra gente que é BR. Sacou? Imagina pra gente que é brasileiro e não tem dinheiro, não tem indústria, né? Você não tem, às vezes, o tempo, o cara não consegue transformar isso numa profissão... O cara vai ter que trabalhar em agência de publicidade, torcer para as agências de publicidade darem trabalho para ele. Então, assim, é por isso que a gente não consegue ter essa qualidade. Porque o animador no Brasil, ele vai trabalhar para fora. E ele não quer passar fome, entendeu? Ele não quer ficar fudido aqui no Brasil, se fudendo para trabalhar por sonho, né? A animação, por muitas vezes, pro cara, é muito mais uma vocação, um talento, o cara amar trabalhar com isso... do que ele ganhar dinheiro com isso, né? Pô, é triste você imaginar isso, que o cara é foda, só que ele tem que buscar uma indústria fora do Brasil. Porque aqui no Brasil, os projetos que tem, às vezes é no conta-gota o dinheiro que tem. Assim, o projeto acaba, a grana não segura, o cara tem conta pra pagar, tem coisa pra fazer. E é isso, mano. Não tem muito outro papo, assim. Brasileiro faz milagre. Achei. Mano, brasileiro faz milagre. Pô, isso aqui... Ô, sério. Isso aqui é loucura. Isso é loucura. Mano, porra! Só ele caindo é a fluidez de um bagulho... Ó, olha a pausinha que ele vai dar aqui, ó. Olha isso. Mano, tu sente na animação
que mudou quem tava fazendo, tá ligado? Muda tudo, né? E aí, eu lembro de ir no Animamundi, você ia no Animamundi, você via curtas muito talentosos, de pessoas muito talentosas, fazendo um trabalho muito foda. Tudo era, mano, os caras dando a vida, às vezes, pra fazer 1 minutinho de animação, mas tendo que usar truque. Que truque que eu uso, como é que eu mexo, como é que eu puxo, como é que eu... Tudo pra te dar essa ilusão incrível, assim. Mas assim, cara, animação no Brasil, o animador brasileiro é um guerreiro. É um guerreiro, merece muito respeito, e é uma pena que a gente não tem incentivo, tem pouquíssimo incentivo, tem pouquíssimo... A gente dá pouca grana pra essa galera e a gente não dá oportunidade pra esses caras se desenvolverem. Porque pensa se o cara pudesse começar com curta, fazer uma animação, fazer uma publicidade, pra poder Pô, a gente não tem histórico de longa animado, cara. Pouquíssimo histórico de longa animado. A gente tem poucos longas animados brasileiros. A gente tem lá o do Selton Mello. Quer ver? Longas animados brasileiros. A gente tem os filmes Uma História de Amor e Fúria. A gente tem O Menino e o Mundo. A gente tem o Cassiopeia, que é clássico. A gente tem alguns outros menorzinhos, assim. Mas tudo, mano, você vê que é, mano, muito... Ainda não é essa coisa que você olha e fala, porra, que história bolha... Que vai, tipo, sei lá, o filme da Rebordosa. Quantas pessoas viram o filme da Rebordosa, né? Então, do Woodstock também, que são personagens clássicos. Então, assim, tudo é... Talvez a gente lembre do Aventuras da Turma da Mônica nos anos 80, quando tinha o filme da Estrelinha da Turma da Mônica também. Mas mesmo assim, ainda é longe de ser um investimento que você vê que rola na gringa e tal. E aí o seu filho cresce, né? Sendo criado por uma cultura de outros países, né? É isso daí. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!